os animais obedeceram a Deus, e entraram na arca. Foi Deus que mandou os animais irem até a arca onde o Noé os estava esperando. Provavelmente Deus falou assim para os animais: vou destruir os seres vivos da terra, porém vocês não irão morrer. O Noé os está esperando na arca. Quando vocês entrarem na arca, se comportem, obedeçam o Noé. Os animais ficaram vários meses dentro da arca, e obedeceram o Noé, até saírem da arca. Os animais acreditaram que ia acontecer um dilúvio na terra, e foram até a arca onde Noé estava. O Noé não saiu caçando os animais, nem as aves, nem obrigou eles a entrarem na arca, e também Deus não obrigou os seres humanos a entrarem na arca. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 5, está escrito assim: Deus não perdoou os anjos que pecaram, ele os lançou no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento final. E também Deus não perdoou o mundo antigo, mas salvou o Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre os ímpios. O Noé sempre pregava a verdade para os ímpios. Provavelmente ele falava assim: abandonem a injustiça, parem de pecar, parem de crer e adorar deuses feitos de madeira, de pedra. Os deuses que vocês creem não andam, não veem, não ouvem. Os deuses que vocês creem não podem fazer nada por vocês. Eles foram feitos por mãos humanas. Só existe um Deus que criou todas as coisas. Foi Ele que fez os seres humanos. É esse Deus que vocês têm que crer e adorar. Abandonem a prostituição, abandonem os vícios, abandonem a violência. O Noé sempre falava, porém ninguém acreditava no que o Noé dizia. Quando os animais estavam entrando na arca, a população estava vendo. É claro que a notícia se espalhava pelas cidades. Talvez os comentários eram esses: coitado do Noé. O Noé virou um fanático religioso, fica enchendo esse barcão de animais, fica falando que um Deus invisível vai inundar toda a terra com água. A idade pesa, sabe? E o pior ainda é que a família dele acredita nele. KKK. O pior é que até os animais obedecem a ele, e entram na arca. Tem que se aproveitar a vida é tão curta. Fica perdendo tempo acreditando em um dilúvio. Os que não acreditaram no que o Noé disse, morreram afogados. Hoje todos eles estão morando no inferno. Eles estão esperando o julgamento final da humanidade, para depois serem lançados no lago de fogo. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, versículo 15. E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus mandou Noé construir a arca. A arca foi a salvação do Noé, e mais 7 pessoas. Os seres humanos que não entraram na arca morreram afogados. Hoje estão morando no inferno.
porque o corpo morre, a alma que está no corpo humano é eterna. No Novo Testamento, a arca da salvação é o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que não aceitar entrar na arca da salvação, que é o Evangelho de Jesus, depois da morte vai morar no inferno. Aí irá conhecer o povo do tempo de Noé, que morreram afogados com o dilúvio. A maioria zomba de quem fala do verdadeiro Evangelho de Jesus, acham que é conto de fadas, acham que quando se morre se tem o fim de tudo, quando se morre começa a vida eterna. No inferno para quem se recusa a conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, e a vida eterna no paraíso de Deus para quem se converte ao Evangelho de Jesus. Prezado ouvinte, até os animais obedeceram a Deus, e entraram na arca, e se salvaram do dilúvio. Obedeça também a Deus. Deus mandou o seu único filho para morrer na cruz, para salvar do inferno os que não querem ir morar no inferno depois da morte. Jesus Cristo já pagou o preço da sua salvação. Se você quer ir morar no paraíso depois da sua morte, mas você precisa entrar na arca da salvação de Jesus, que é o Evangelho dele. A arca da sua salvação está pronta. Você precisa aceitar e passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou. Antes de Jesus Cristo subir para o céu, ele disse assim no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Jesus não mandou batizar criança. Criança não tem pecados, não existe purgatório na Bíblia, não existe reencarnação. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo deixou, não entre na falsa arca da salvação dos falsos profetas, que mentem, falam que o inferno não existe, falam que o ser humano não tem alma, e ensinam as pessoas a crerem em deuses feitos de gesso, de madeira, de concreto, e ensinam as pessoas a crerem e fazer pedidos para as pessoas que já morreram. Entre na arca da salvação do verdadeiro Jesus Cristo, que é o Evangelho. O verdadeiro Jesus Cristo está vivo no céu. Ele vê, ele ouve a oração de quem se converte ao verdadeiro Evangelho dele. O falso Jesus é vendido em uma lojinha de R$ 1,99. Um Jesus feito de madeira, de gesso. No Rio de Janeiro tem um Jesus grandão de concreto. De vez em quando tem que dar um banho no Jesus de concreto. Ele pega muito limbo. O verdadeiro Jesus Cristo lavou com o seu sangue que foi derramado na cruz os pecados dos pecadores arrependidos, que se converteram ao Evangelho dele. Arrependa-se dos pecados, se confesse para Jesus Cristo. Ele te ouve. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Entre na arca da salvação de Jesus Cristo, que é o Evangelho dele. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida.
Depois da sua morte você vai morar no paraíso de Deus. Saia da arca errada, ela vai te conduzir ao inferno. Entre na arca da salvação do verdadeiro Jesus Cristo. Aprenda com os animais que entraram na arca. O Noé não foi laçar eles, nem os forçou a entrarem na arca. Jesus Cristo também não vai te obrigar a entrar na arca da salvação, que é o evangelho dele. No paraíso só entra quem quer, mas tem que reservar um lugar em vida. No inferno entra quem quer, e também quem não quer, porque se recusa a se converter ao evangelho de Jesus. Pense nisso. A decisão de entrar na arca da salvação é só sua. Não pense assim. Ainda tenho muito tempo de vida para entrar na arca da salvação, que é o evangelho de Jesus. Os que já moram no inferno pensavam assim: vou ficar na prostituição, nos vícios, nas orgias do mundo. Sou muito novo ainda, só quando eu ficar velhinho irei entrar na arca da salvação de Jesus. Porém não tiveram tempo de ficarem velhinhos para entrarem na arca da salvação, que é o evangelho de Jesus. O inferno existe sim, o ser humano tem alma sim. Quem não se converter ao evangelho de Jesus, vai morar no inferno sim. Irá ficar aguardando o julgamento final da humanidade. Depois virá um lago de fogo, que é pior do que o inferno. Leia Apocalipse 20, versículos 11 ao 15. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus Cristo disse que o inferno existe, e que o ser humano tem alma. A semente do Evangelho foi lançada. O Espírito Santo de Deus a fará brotar.